Existe algo tão mais paralisante do que ter que tomar uma decisão e ter medo de errar a vontade de Deus? Muitas pessoas falham nisso porque tentam achar uma resposta mística para a vontade de Deus, quando na verdade a resposta está em alinhar a fé, a responsabilidade e a prudência em Deus. Seja uma decisão de trocar de emprego, de casar, de trocar de escola, de trocar de faculdade, seja a decisão de fazer uma grande compra, uma grande aquisição, onde a sua fé encontra o seu planejamento de vida. Fique comigo nesse vídeo que eu vou te dar 3 filtros essenciais para você saber a vontade de Deus para a sua vida, seja na área profissional, sentimental, financeira ou familiar. O primeiro filtro é o filtro da palavra, o filtro da Bíblia. É o filtro inegociável, que ele vai dizer essa sua ação, esse seu planejamento, o que a Bíblia diz sobre ele? Se essa sua decisão, se esse seu planejamento, se essa sua ação fere um princípio de honra bíblica, um princípio de honra, de amor, de fé, não importa o quanto essa decisão seja vantajosa, aparentemente, a você. Se ela não passa nesse filtro do que a Bíblia pensa sobre, você já tem a resposta de Deus. Se uma oportunidade precisa que você dê um jeitinho, você resolva de alguma outra forma, ou de alguma maneira corrompa a sua integridade, a resposta de Deus é não. E aqui vai uma dica para você: não gaste tempo orando por algo que Deus reprova. Não gaste tempo buscando algo que Deus não aprova. Não gaste o seu tempo buscando algo que a palavra de Deus já desqualificou. O segundo filtro que eu quero ensinar para você neste vídeo é o filtro da prudência, da responsabilidade. Aqui entra a sua inteligência, o seu bom senso, o seu caráter. O filtro da prudência pergunta: é responsável eu fazer isso com o meu tempo, com os meus recursos, com a minha força de vontade? É prudente que eu faça isso? Fé não é ser irresponsável. Você ser prudente é uma forma de você honrar a Deus e você proteger a sua família. Uma decisão precisa de tempo, precisa de análise, precisa de previsibilidade, precisa de recursos. Para aquilo que você quer construir, aquilo que você está construindo, seja sólido, seja verdadeiro, e você não se frustre. A Bíblia nos ensina a planejar. A Bíblia nos ensina a não ser negligentes. E Deus abençoa a nossa intencionalidade, a nossa prudência, o nosso planejamento, o nosso esforço. Então, se esse segundo filtro não se adequa dentro daquilo que você quer e pensa ser a vontade de Deus, você já tem uma resposta. É prudente? Cabe no meu orçamento? Isso entra dentro do meu planejamento? Isso agrada a Deus de alguma forma? Isso é responsável? Então aqui o segundo filtro que nós trouxemos, que é o filtro da prudência, o filtro da responsabilidade. O terceiro filtro que eu quero trazer aqui para você é o filtro da paz, que traz essa confirmação em relação à sua decisão, se ela faz parte dos planos de Deus. Será que essa decisão que eu estou tomando é da vontade de Deus? O terceiro filtro é o filtro da paz, da confirmação. E interessante que esse terceiro filtro, ele só funciona se os dois primeiros estiverem ok, que é o filtro da palavra e o filtro da prudência. Esse terceiro filtro da paz, estar em paz, ele só funciona se os dois primeiros filtros estiverem adequados em sua vida daquilo que você deseja fazer. E o filtro da paz, ele é um testemunho interior. Ou seja, você pergunta para si mesmo: existe paz no meu coração depois de eu ver a palavra, depois de eu ver o filtro da prudência? Existe paz dentro do meu coração para tomar essa atitude, para tomar essa ação, para fazer esse planejamento, para fazer essa viagem, para adquirir esse bem, para entrar nesse relacionamento, para trocar de trabalho, para trocar de emprego? Você se sente em paz com isso? A paz, ela é a balança final, ela vai confirmar se os outros filtros estão ok. Mas se você viu os dois primeiros filtros e ainda não tem paz, a resposta é: ainda não é o momento de você tomar essa decisão. Ainda não é o momento de você ter essa atitude. Ainda não é o momento de você dar este passo. Deus, ele não quer que você seja conduzido ao caos, ao problema, às perspectivas contrárias. Pelo contrário, Deus, ele quer, almeja, que você tenha paz no meio do trajeto. Que você tenha paz no meio da aquisição que você planeja. Eu trago aqui como elemento o meu próprio casamento, né? Eu casei muito cedo, casei com 19 anos. E naquele momento eu já usei essa metodologia de pensar. A palavra de Deus atesta isso? Sim. Existe prudência neste ato que irei fazer? Se comprometer com a minha esposa a fim de que eu consiga dar a minha vida por ela? É prudente?
Sim. Estou em paz com isso? Sim. Então isso significa que era importante dar aquele passo, que estava nos planos de Deus, que era a vontade de Deus para a minha vida, a vida da minha esposa e, consequentemente, a vida dos meus filhos. E é interessante que no plano 2, né, as pessoas pensam, nossa, para casar as pessoas precisam ter uma mega estrutura, precisam estar formados, precisam adquirir isso, adquirir aquilo. Não necessariamente, a prudência não está ligado a bens materiais. A prudência não está ligado a você ter as condições máximas possíveis para você alcançar aquilo. Não. A prudência, ela está ligada a eu tenho a prudência de identificar que mesmo de uma forma simples de vida, eu conseguirei seguir ali nesse matrimônio. Eu conseguirei seguir nesse planejamento de vida, alinhado a duas pessoas que têm perspectivas de vida futura e que irão construir o seu futuro junto, ok? Então, o filtro da prudência passou muito por essa análise, de que, mesmo numa vida simples inicialmente, a gente conseguiria alcançar coisas posteriores dentro de um planejamento, dentro de uma ação e principalmente dentro da fé em Deus. E para resumir aqui a nossa conversa de hoje, é importante que nós paremos de buscar confirmações, buscar a nuvem desenhada com a confirmação que Deus tem para minha vida. Ou abrir a Bíblia de forma aleatória, esperando que Deus vai falar e vai confirmar ali a minha decisão. Não. Use os 3 filtros que eu te ensinei aqui. O filtro da palavra, o filtro da prudência e o filtro da paz. Se você estiver alinhado a esse propósito, se você estiver alinhado a isso, com verdade, com certeza, você pode tomar a decisão que Deus estará te apoiando naquilo. Ou seja, aquilo será a vontade de Deus. Essa é a metodologia que eu uso na minha vida e que, se você usar, eu tenho certeza que também vai te abençoar grandemente e essas dúvidas vão ser sanadas. Ah, será que é da vontade de Deus que eu faça esse movimento? Será que é da vontade de Deus que eu tome essa atitude? Então, você fazendo esses 3 passos, você consegue aí ter paz no seu coração para você tomar também esta decisão. Se essa metodologia de saber se a vontade de Deus é para minha vida ou se aquela ação é da vontade de Deus faz sentido para você, eu peço que você curta esse conteúdo, peço que você deixe aqui a sua inscrição e assista esse último vídeo aqui que eu postei, que eu tenho certeza que falará grandemente ao seu coração. Até o próximo vídeo.